Olá, queridos e amados irmãos, meu nome é Alessandra, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Já quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, para que eu possa continuar ministrando a palavra do Senhor, para edificar a minha vida e a sua vida. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus. Querido e amado irmão, este capítulo nos relata que um exército do rei da Síria foi ao encontro ao profeta Eliseu. Porque o rei da Síria, ele perseguia o povo de Deus, o povo de Israel. E Deus falava com Eliseu quando o rei ia atacar o teu povo. E o rei, já cansado, já incomodado com isso, porque ele via as armadilhas todas frustradas, ele estava incomodado. Então ele mandou um exército contra o profeta Eliseu. E junto com o profeta Eliseu estava um moço, um homem de Deus. E ele se levantou cedo, foi para fora e viu um exército cercando a cidade. E ele voltou para Eliseu e disse: Senhor, o que faremos? E Eliseu disse para ele, no versículo 16: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu fez uma oração a Deus, pedindo a Deus que abrisse os olhos daquele jovem. E o Senhor abriu os olhos daquele jovem e ele pôde ver que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você? Tire os olhos dos problemas. Tire seus olhos dos problemas e coloque os seus olhos só em Deus. Um grande problema nosso, irmão, um defeito, eu digo que é um defeito, que quando nós passamos por problemas ou circunstâncias difíceis na nossa vida, a gente só fica olhando para o problema. A gente só fica olhando para a porta fechada, a gente só fica olhando para a doença, a gente só fica olhando para aquela situação difícil da vida do seu filho, só fica olhando para a situação difícil no casamento. A gente esquece de olhar para Deus, porque as nossas soluções, a solução para o nosso problema, o nosso socorro, só vem do Senhor. Então, é isso que o Senhor está falando aqui. Quando aquele rapaz ficou tão preocupado com o exército do rei da Síria, que tinha cercado toda a cidade, Eliseu não preocupou, ele já viu a solução. Que no monte havia cavalos e carros de fogo enviados por Deus. Então, o que nós temos que fazer? O Senhor está nos ensinando, nos orientando que diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, das provações, de um quadro de enfermidade, de uma porta fechada, de uma separação de um casamento, de uma dificuldade com teu filho, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar,
pedir ao Senhor que tire dos nossos olhos aquilo que está nos tampando, as escamas que o inimigo tem colocado para a gente não ver a solução. Então nós temos que orar ao Senhor, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Porque quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor nos fortalece e podemos enxergar a solução de todos os nossos problemas. Então, vamos fazer igual Eliseu fez. Ele orou ao Senhor e pediu que abrisse os olhos daquele jovem. Peça ao Senhor, nas suas orações, que abra os seus olhos, que você venha ver o que Deus pode fazer por você. Que a partir do momento que você tire os seus olhos dos problemas, você começa a enxergar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode trazer a solução, o Deus que pode trazer a cura, o Deus que pode trazer a providência, o Deus que traz a porta aberta, o Deus que traz a restauração do casamento, o Deus que traz a libertação da tua família, dos teus filhos. Então, pare de olhar para os problemas. Tire o seu olhar dos problemas. Olhe para Deus. O nosso alvo é Jesus Cristo. Olhe para Ele. É Ele que vai trazer a solução. Porque o Senhor te criou para ser um vencedor e não um derrotado. A vitória é para nós. Creia, confia no Senhor. Não olhe para os problemas. Olhe só para Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa palavra. Quantas pessoas estão aí com os olhos tampados, que o inimigo vem cegado? Compartilhe essa palavra. Deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?